Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Nessa aula a gente vai trocar uma ideia a respeito de polígonos, que são elementos fundamentais aí no estudo da geometria plana. Espero que você goste. Se você gostar, faz aquele procedimento padrão, ok? Se inscreva no canal, dá um like no vídeo e bora fazer esse canal crescer cada vez mais. Um grande abraço para vocês e bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre polígonos? Vamos lá. Bom, primeiramente, o que seria um polígono? Só o polígono nada mais é do que uma figura geométrica plana, fechada, formada por uma sequência de segmentos. Então perceba você, por exemplo, aqui que esse polígono, ó, a gente tem aqui o ponto F, o ponto G, o ponto H, o ponto I e o ponto J. Ó, unindo esses segmentos, ó, FG, GH, HI e JF, a gente tem um polígono. É isso. Elementos de um polígono. Ó, o ponto F, o ponto G, o ponto H, o ponto I, o ponto J são os vértices do polígono. Ok? O segmento FG, GH, HI, IJ, JF são os lados desse polígono. Esses ângulos aqui, ó, alfa, beta, teta, esse ângulo φ e esse ângulo gama são os ângulos internos do polígono. E esses ângulos aqui, ó, x, y, z, w e t, são os ângulos externos do polígono. Uma coisa muito importante da gente verificar é que todas as vezes que a gente soma um ângulo interno com o ângulo externo adjacente a ele, essa soma vai dar sempre 180. Portanto, a gente sempre diz que um ângulo interno e o ângulo externo adjacente a ele são ângulos suplementares. Isso é bem importante. E tem um outro elemento que não está mostrado aqui na figura, que é o seguinte. Quando a gente liga dois vértices que não são consecutivos, por exemplo, o J com o G, esse segmento aqui a gente chama de diagonal, tá certo? Então a gente teria aqui, ó, o JG seria uma diagonal, ó, FI seria uma outra diagonal, GI seria uma outra diagonal e assim por diante, ok? Então sempre que a gente ligar dois vértices que não são consecutivos, a gente vai ter uma diagonal do polígono. Então tá aqui todos os elementos importantes de um polígono. Para frente. Quais são os tipos de polígono que a gente tem? Bom, a gente tem um tipo de polígono chamado de polígono convexo. Quando é que a gente tem um polígono convexo? A gente vai ter um polígono convexo sempre que a gente tomar dois pontos quaisquer no interior desse polígono e ligar, esse segmento que liga esses dois pontos, ele vai estar totalmente contido no interior do polígono. Então, quaisquer dois pontos que eu pegar nesse polígono dado aqui, ó, E, F, G, C, D, esse segmento vai estar contido totalmente dentro dele. Diferente desse polígono aqui, ó. Olha esse outro polígono aqui, ó, I, H, M, L, K, J. A gente consegue tomar dois pontos no interior desse polígono e ligar esses dois pontos. E parte desse segmento que liga esses dois pontos, ele não fica contido no polígono, tá vendo? Nesse caso, a gente tem um polígono côncavo. Então, polígono côncavo é aquele que acontece essa situação. Polígono convexo é aquele que se enquadra nessa outra situação. Tem um outro detalhe bem importante a respeito de polígono convexo, é que se você olhar bem para todos os ângulos internos, ó, de um polígono convexo, todos eles são menores que 180. Então eu vou até escrever isso. Ó. Todos os ângulos internos de um polígono convexo, todos os ângulos internos são menores que 180. São menores que 180. Será que isso vai acontecer sempre no polígono côncavo? Não, né? Observe esse ângulo interno aqui, ó, de vértice J. Esse ângulo aqui, ó, ele é maior do que 180, esse ângulo interno. Portanto, esse polígono não é convexo. Ok? Bom, como é que a gente faz para dar nome para os polígonos? Bom, o nome dos polígonos, ele vai depender, ó, ele depende do número de lados que esse polígono tem. Então, para cada quantidade de lados, a gente tem um nome específico. 3 lados, a gente chama ele de triângulo.
4 lados é um quadrilátero, 5 lados é um pentágono, 6 lados é um hexágono, 7 lados é um heptágono, 8 lados é um octógono, 9 lados é um eneágono, 10 lados é um decágono, 11 lados é o undecágono, 12 lados, dodecágono, 15 lados é um pentadecágono, 20 lados é um icoságono. Para qualquer polígono que tenha uma quantidade de lados diferentes desse que está sendo mostrado aqui, a gente pode falar que ele é simplesmente um polígono de n lados. Por exemplo, como é que chama um polígono de 14 lados? A gente chama de polígono de 14 lados. A gente não tem um nome específico para dar para ele. Só esses aqui, por serem mais recorrentes, eles têm esses nomes específicos, ok? Bom, a gente falou sobre as diagonais de um polígono, né? Agora a minha pergunta seria a seguinte, dado um polígono, né, sabendo que polígono que é esse, quantos lados ele tem, será que a gente conseguiria descobrir quantas diagonais tem um polígono, sem precisar ficar ligando vértice a vértice aqui? É possível, a gente tem uma formulazinha para isso, né? E essa fórmula do número de diagonais, ela fundamentalmente depende da quantidade de lados, né? Então, se a gente tem um polígono de n lados, então vamos imaginar que a gente tem um polígono aqui de n lados, como é que a gente faz para calcular o número de diagonais desse polígono? É n vezes n menos 3 sobre 2. Essa é a expressãozinha que a gente vai usar para calcular a quantidade de diagonais de um polígono de n lados. Ok? Vamos fazer um teste. Por exemplo, esse polígono aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, para um n igual a 5, vamos testar quantas diagonais ele tem. Substituindo 5 aqui na expressão, ó, no lugar desse n você coloca 5. No lugar desse outro n você coloca 5. 5 menos 3, 2. Dividido por 2. Esse polígono vai ter exatamente 5 diagonais. Perfeito, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá aí. Ok? Então essa expressãozinha serve para quê? Para calcular a quantidade de diagonais de um polígono de n lados. Perfeito. Bom, como é que a gente faz para calcular a soma dos ângulos internos de um polígono? Ou seja, nesse caso aqui, o que seria isso? Seria quanto que vale? Isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. A soma dos ângulos internos. Bom, a soma dos ângulos internos de um polígono também vai depender do número de lados que esse polígono tem. Estou imaginando que esse polígono aqui ele tem n lados. Qual que seria a soma dos ângulos internos, que a gente vai indicar por SI? A soma dos ângulos internos é sempre n menos 2 vezes 180. A soma dos ângulos internos de qualquer polígono é n menos 2 vezes 180. Então, para esse caso aqui, ó, a gente tem 5 lados. Se a gente substituir o n igual a 5 aqui, ó, como exemplo, substituindo 5 aqui, ó, vai ficar 5 menos 2, 3 vezes 180. Isso daria 540. Então, para um polígono de 5 lados, ou seja, para um pentágono, a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540. Ok? Soma dos ângulos externos. Nesse caso aqui, desse exemplo, os ângulos externos seriam x, y, z, w e t. Eu estou interessado nessa soma. E essa soma, tem um fato curioso com ela, que ela independe do número de lados. Qualquer polígono, para qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é fixo. É fixo e igual a 360 graus. Então, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono, independente do número de lados, é 360 graus. Ok? Bom, vamos fazer aqui alguns exercícios para a gente poder treinar essas ideias. Então, está dizendo assim, ó. Se em um polígono convexo o número de lados n é 1/3 do número de diagonais, então qual que é o valor desse n? Vamos resolver. Então ele está falando que o número de lados é 1/3 do número de diagonais. Então vamos chamar de d a quantidade de diagonais que esse polígono tem, tá? Ele diz que n é 1/3 do número de diagonais. Então n seria d dividido por 3. Ok? Será que existe uma outra expressão que a gente pode usar para relacionar o n e o d? Sim, né? O número de diagonais é n vezes n menos 3 dividido por 2. Então, resolver esse problema,
nada mais é do que resolver esse sisteminha. E aí nós vamos fazer o seguinte, ó, esse 3 que está dividido, eu vou passar ele para lá multiplicando, e aí a gente vai ter que o D é igual a 3N. E aí a gente vai pegar esse D igual a 3N e nós vamos substituir aqui, ó. Ok? Substituir. Então, substituindo ali, a gente vai ter o seguinte, no lugar do D eu vou colocar 3N. Aí a gente vai ter 3N é igual a N vezes N menos 3 dividido por 2. Bom, como esse N significa número de lados, eu tenho certeza que esse N é um número que não é zero. Se esse N é um número que eu tenho certeza que não é zero, a gente pode dividir os dois lados da expressão por N, que a gente não está cometendo erro algum. Beleza, então a gente vai passar agora o 2 para lá multiplicando. Vai ficar 3 vezes 2, 6. Isso é igual a N menos 3. Esse menos 3 passa para lá somando. E aí esse nosso polígono vai ter exatamente 9 lados. É o valor do N. Ok? Só para a gente treinar, que polígono seria esse? Esse seria o eneágono. Esse rapaz aqui é o eneágono. Ok? Vamos fazer mais um. Ana estava participando de uma gincana na escola em que estuda e uma das questões que tinha que responder era quanto vale a soma das medidas dos ângulos internos do polígono regular da figura. Para responder essa pergunta, ela lembrou que seu professor ensinou que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 e que todo polígono pode ser decomposto em um número mínimo de triângulos. Sendo assim, Ana respondeu corretamente a pergunta dizendo: então, na verdade, a gente quer saber qual que é a soma dos ângulos internos desse polígono que tem quantos lados. Ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Então, vamos resolver. A soma dos ângulos internos de um polígono é n menos 2 vezes 180, onde o n é exatamente a quantidade de lados que ele tem. Então, substituindo o n igual a 7, né, porque aqui a gente está falando de um polígono que tem 7 lados, ó, para o n igual a 7, a gente vai ter que a soma dos ângulos internos, colocando o 7 aqui, ó, 7 menos 2, 5. Aí nós teremos 5 vezes 180, portanto, a soma dos ângulos internos dá exatamente 900 graus. E aí a gente marca letra B de bola. Beleza? Espero que vocês tenham entendido tudo. Um grande abraço a todos e valeu!